Olá pessoa, seja bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Para você que não me conhece, eu me chamo Rebeca de Carvalho, sou costureira, modelista, técnica em confecção industrial e estudante de moda. Aqui eu sempre trago dicas, técnicas e curiosidades desse universo que a gente tanto gosta da costura e da modelagem. Então, se é a primeira vez que você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. É só clicar nesse quadradinho aqui no canto do seu vídeo ou no inscreva-se aqui embaixo que vai aparecer a opção para você se tornar um inscrito aqui do canal, tá bom? Acompanhe meu trabalho também no Instagram e no Facebook, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Falando em Instagram e em Facebook, para a aula de hoje eu fiz uma votação para que vocês escolhessem qual tecido eu usaria para confeccionar essa saia evasê. Tinham então 3 opções de tecidos e vocês vão descobrir agora qual foi o vencedor. A primeira opção era esse tecido verde. A segunda opção era esse tecido branco com azul marinho, com essa estampa maravilhosa. E a terceira opção era esse cinza listrado com branco e cinza, com esses detalhes aqui de cinza, também lindo esse tecido. Que rufem os tambores, qual desses 3 tecidos foi o escolhido por vocês aí na votação do Instagram e do Facebook. Lembrando que a saia que eu tirei como molde foi essa daqui, verdinha, tá? Então, para você que não assistiu a aula de como tirar a modelagem de uma peça pronta, eu vou deixar os links aqui na descrição ou no card aqui em cima, tá? Então, vamos lá, gente! O tecido mais votado, e olha que foi uma votação bem acirrada entre 2 deles, mas o tecido escolhido por vocês foi esse verdinho aqui, lindo de morrer, muito bonito. Então eu vou substituir aquela saia verde por um outro tom de verde, tá? Mas aqui no detalhe, deixa eu aproximar para vocês verem, ó, ele tem uma estampa bem bonitinha, bem delicadinha, tá vendo? Então ele vai dar uma diferença no tom também da outra saia, que era um verde mais clarinho. Então gostei muito da escolha, muito obrigada aí por todo mundo que participou da votação no Facebook e também no Instagram, tá? Então acompanhe sempre o meu trabalho nesses 2 lugares, nas minhas redes sociais, que eu começo a interagir aí com vocês. Então a gente vai precisar da base da saia. Se você não pegou uma saia, né, como molde para você fazer, aqui no canal tem vários vídeos aí mostrando a base da saia, modelos de saia, porque o processo de confecção é basicamente o mesmo, tá? Principalmente para saias retas, evasê, saia lápis. É bem parecido o processo de costura. Hoje a gente vai ver todos os passos, como pregar o cos, pregar o zíper, fazer todos os acabamentos. Então, se você tem dúvida de alguma parte aí no processo de costura, acompanhe essa aula todinha para você pegar a confecção dessa saia. Nós vamos precisar então de um tecido. Eu vou mostrar a metragem do tanto que eu vou precisar. Eu vou optar por fazer essa saia com um zíper invisível. Escolhi mais ou menos um tom aqui que eu achei que foi o mais parecido. Depois eu vou inclusive dar uma olhada se eu acho o mais próximo. Mas escolha aí um zíper. Você pode inclusive, se você for aí mais ousado, eu trouxe até uma peça que eu fiz aqui. Você pode colocar um zíper bem aparente. Olha só, esse aqui é um shorts. Gente, eu nem passei para mostrar para vocês, tá? Mas o que importa é o detalhe. Então eu fiz esses shorts aqui com um zíper bem largo, bem aparente mesmo, porque ele acaba dando um outro detalhe para a peça. Então você pode escolher entre fazer com o zíper invisível ou com um zíper mais robustão, assim, que dá um charme super legal para a peça, tá? Então, basicamente, tecido, zíper e a sua base. Eu vou mudar o ângulo aqui para a gente fazer o risco da modelagem no tecido, cortar esse tecido com vocês e aí a gente já parte para a confecção, tá? Conforme você for ficando com dúvidas ou quiser deixar alguma sugestão, fique à vontade, é só deixar aqui nos comentários abaixo do vídeo, certo? Então, vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, aqui está o meu tecido. Ele tem 1,60 m, tá? Então a largura do tecido é de 1,60 m e eu comprei 70 centímetros. Então ele tem 70 centímetros aqui
nessa linha da orelha, certo? Então, para minha saia vai ser o suficiente. Então, quando a gente começa a pensar nesse processo de corte do nosso tecido, primeiro a gente tem que ver o encaixe da modelagem. Eu já dei uma brincada aqui, essa parte do meu molde da frente, ela já tá certa, então eu não vou mexer nela, e agora eu vou precisar ajustar a parte das costas. Por quê? O cos que eu fiz foi um cos anatômico, e aqui não me sobrou espaço para fazer o recorte dele. Então eu tô pensando aqui, ou eu faço ele na dobra do tecido, tá? Que daí eu consigo aproveitar esse espaço, quando eu dobrar, né, eu consigo tirar, ou eu faço um cos reto mesmo. Como essa saia aqui ela é bem alta, o cos reto dá super certo para esse modelo. E aí um detalhe aqui para a parte das costas. Como eu vou ter um zíper aqui no centro costas, eu vou precisar cortar 2 vezes a parte das costas, mas invertido. Então vocês estão vendo que eu tô com a legenda das costas virada para cima. Então eu vou tirar uma vez a modelagem das costas com essa legenda virada para cima, e a outra parte eu vou colocar a legenda virada para baixo. Então eu vou cortar espelhado esse molde aqui, tá? Para ela sair com as 2 partes iguais. Lembrando que o lado direito do meu tecido está virado para baixo, então todas as marcações que eu for fazer de margem de costura, eu vou fazer do lado do avesso do tecido, tá? Vou começar a marcar então a parte da frente, margem de costura. O que eu vou sugerir aqui para vocês? O acabamento vai ser, eu vou passar uma vez na overlock e depois eu vou juntar as laterais na reta. Então eu vou deixar 1,5 cm nas laterais, 1 cm aqui no cos e vou deixar 2 centímetros aqui na barra, certo? A mesma medida de margem de costura eu vou colocar nas outras 2 partes das costas. Sempre assim, colocou margem de costura na frente, você vai colocar a mesma para a parte das costas. Um detalhe antes da gente continuar, certo? Eu tenho aqui na parte da frente a marcação do meu fio reto, eu vou deixar paralelo o fio reto com a orelha. Isso eu vou fazer frente, costas e o cos. O fio do meu cos é aqui a dobra, então essa dobra vai ter que estar paralela à minha orelha ali. Bom, terminei a marcação, não vai dar mesmo para eu cortar o cos anatômico, então eu vou fazer alteração aqui no cos para um cos reto, que daí eu consigo tirar ele ali. Então eu vou recortar e aí depois, quando eu estiver no processo de finalizar a peça, aí eu vou medir o cos, tá? Nessa faixa que vai sobrar aqui do meu tecido, certo? Mas se você tiver aí um tanto bom de tecido, pode cortar o seu cos se você tiver feito o cos anatômico, certo? Mas aqui eu vou esperar para cortar depois. Então vamos ao processo de corte.
Ok, então vamos lá para a máquina. Se você tiver máquina overlock, vamos fazer o seguinte processo. Vamos passar a overlock aqui, tá? Em todas as laterais da nossa peça, passando a overlock, certo? Depois a gente vai unir lateral, deixa eu trocar aqui, tá invertido. Na máquina reta, a gente vai unir daí a lateral. Se você estiver fazendo a sua saia com pence, você já fecha a pence das costas e da frente. E a marcação aqui do zíper eu mostro para vocês no segundo passo. Passei a overlock e se por acaso você não tiver esse acabamento aqui, não tiver a máquina overlock, pode passar no zigue-zague, colocar viés ou fazer o acabamento com aquela tesoura de picote, dependendo do tecido que você estiver usando, certo? Vamos lá para a máquina reta fechar as laterais. Ó, gente, aqui eu tinha feito a marcação para eu saber qual é o lado que vai o zíper, tá? Então, essa parte aqui é o centro costas. A parte oposta, o lado oposto, é onde eu vou unir, que é a minha lateral, certo? Então, eu vou colocar direito do meu tecido ao encontro com o direito da minha parte da frente. E aí, eu vou passar uma costura reta unindo as laterais aqui, tá? Vou deixar 1 centímetro de costura aqui. Certo? Vamos lá. Você pode optar por alfinetar ou passar direto. Já fechei as laterais, agora é a hora da gente abrir as costuras. Vocês sabem que eu gosto bastante de abrir as costuras para ver como é que tá, se tá tudo certinho. Aí coloca um paninho em cima, se você tiver passado a overlock para não queimar. E aí vai abrindo essa costura bem certinha. Tô usando inclusive o retalho daquela blusa japonesa que a gente costurou aqui no canal. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui para vocês. E agora, gente, o que eu sugiro nessa etapa? Antes da gente fechar essa peça aqui no centro costas, vamos colocar ela no corpo da sua cliente. Se for para você, já experimenta e vê se vai precisar fazer algum ajuste, se ficou muito largo, se está apertado. Então, nessa hora, antes da gente fechar aqui, é importante experimentar, porque depois disso a gente vai fechar aqui o centro costas e já colocar o nosso cos. E aí fica mais complicado a gente ajustar quando o cos está colocado, tá? Então experimenta, vê se está tudo certinho e aí já pode fechar aqui. Nessa parte de fechar o centro costas, você já vai medir qual que é o tamanho do seu zíper, certo? Eu tenho um zíper aqui de 15 centímetros, então eu vou começar a costurar a partir dos 15 centímetros para baixo. Gente, só um detalhe aqui, antes de eu fechar o centro costas, eu passei a ferro a largura que eu deixei de margem de costura. Então passe aí para você ter essa facilidade da sua margem já estar vincadinha aqui.
Vamos lá para a máquina, passar uma costura reta aqui. Lembrando que na medida lá do zíper, que a gente já tinha medido, como eu vou colocar o cos, eu vou prolongar um pouquinho meu zíper até a largura do cos. E aí vou medir a partir daqui o tanto que eu vou costurar. Então eu vou deixar aqui, que é onde eu vou parar a minha costura, certo? Faz o retrocesso no começo e no final da costura. Bom, já fechei o centro costas, agora vamos colocar o cos. Como eu falei pra vocês, eu fiz o cos reto, então eu cortei na largura que eu queria, medi a largura, cortei ele dobrado, tá? E agora vamos colocar. Eu sempre deixo aqui no final do cos um acréscimo de 3 centímetros, de 2 a 3 centímetros dos dois lados, tá? Pra eu ter essa folga na hora de embutir o zíper. Então, como que vai ser aqui? Eu vou colocar o lado direito do meu cos com o lado direito da saia e vou alfinetar em torno de toda a circunferência da cintura. Depois que alfinetou, você vai passar uma costura reta de 1 centímetro, unindo o cos com o corpinho da saia. Já uni cos com a saia. Nessa sobrinha de tecido, como é circular, a gente dá uns piques, tá? Então, com a tesoura, vai cortando em alguns pontos aqui, bem assim, tomando cuidado para não pegar na costura, em volta de toda a cintura. Feito isso, eu gosto sempre de levar essa costura pro cos, então passa ferro aí, para deixar ela bem assentadinha já. E agora, a gente vai dobrar o cos pro acabamento, para que a gente já tenha a medida exata da largura do cos, tá? Então, passa ferro aqui, ó, vai passando ferro, já com a medida que você quer o seu cos. Já tinha deixado meio vincadinho aqui. E aí eu vou dobrar o cos para ver eu preciso dobrar, lembra que a gente vincou aqui a costura? Então, eu preciso dobrar agora, já com o cos inteirinho. Vou dobrar aqui também. Como se eu já tivesse costurado o cos lá dentro. Para que eu tenha a medida exata da largura desse cos, que ela tem que ser a mesma. Ó, tá vendo que aqui a minha costura não bate? Então, eu preciso diminuir o meu cos ou aumentar aqui, para que no final eles fiquem certinhos. Então, eu vou diminuir um pouco aqui. Deixa eu ver qual que ficou maior. Aí, o vinco aqui eu vou trazendo mais, para que ele fique bem certinho. Ó, aqui eu tenho a largura do meu cos exato, a costura do cos tá batendo. E aí, em cima, eu vou deixar ele bem vincado, o final. Então, eu vinco novamente, posso descer, inclusive, o vinco aqui pra costura. Porque vai ser nessa marcação que eu vou colocar o meu zíper. Então, vamos agora para o processo de colocar o zíper. Então, eu já tenho aonde vai ter a costura. Então, eu tenho como se fosse um Lzinho aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, nesse encontro, eu vou colocar aquela partezinha de plástico do meu zíper. Eu tô com o meu zíper aqui, virado pra cima. Eu vou abrir o meu zíper. E a parte que vai ficar pro lado certo, eu vou virar ele ao contrário,
colocando os dentinhos virados para cima. Então, vamos fazer de novo, que isso aqui é muito importante. Ó, tô com o meu zíper fechado do lado bem certinho, como ele ficaria. Eu vou abrir o meu zíper e essa parte do lado eu vou virar. Então, o dentinho vai estar aparente aqui. E essa partezinha de plástico que a gente tem no zíper, que é a pontinha de segurança, eu vou colocar bem no limite entre esse encontro das linhas que a gente marcou. Então, eu vou colocar ele bem certinho, bem lá no finalzinho. E aí, eu vou começar a alfinetar. Primeiro, a gente vai alfinetar. E se você sentir a necessidade, você pode alinhavar para ficar bem seguro na hora de costurar. Então, eu vou colocar esse trilho nesse vinco que a gente fez. Eu vou até reforçar aqui com o giz, mas quando você vinca a sua peça, você vai ter essa linha que é onde vai estar a costura do zíper. Então, vou colocar aqui bem certinho e vou alfinetando. Ó, então preguei o zíper desse lado, fechei o zíper pelo seguinte, agora eu vou unir bem certinho aqui, tá? Bem certinho, como se eu tivesse realmente costurado. Por que que eu vou fazer isso? Aí, aqui no zíper, eu vou fazer uma marcação em branco aqui no zíper, para eu saber exatamente o encontro aqui do cos. Então, eu vou ter esse ponto como referência. Então, eu vou abrir o meu zíper e vou colocar essa marcaçãozinha em branco de encontro aqui com o final do cos, que aí eu vou ter certeza que ele vai bater. Coloco primeiro nesse ponto. Lá em cima deu certinho o plastiquinho no encontro. E agora eu vou alfinetar até lá embaixo. Depois que eu alfinetei, eu vou fechar o zíper, ver se ele deu certinho, tá? Ó. Ele deu bem certinho aqui em cima também. Se eu dobrar o meu cos, não vou conseguir dobrar porque ele tá durinho aqui. Deixa eu baixar aqui. Ó, se eu conseguir dobrar o meu cos e ver se ele bateu principalmente essa costura bem certinha, tá? Se precisar ajustar, você vai fazendo os ajustes. E aí, feito isso, você pode alinhavar o seu zíper e já ir para a costura. Vamos lá para a costura que eu vou mostrar para vocês. Se você tiver o pezinho calcador de zíper invisível ou zíper normal, você usa, tá? E aí, na hora de costurar, tá vendo que a gente consegue abrir esse zíper? Deixa eu ver se vai focar aqui para vocês verem. Aqui. Então, ó, a gente consegue abrir esse zíper e a costura tem que ficar bem entre essa aberturinha que a gente faz aqui, ó, tá? Então, quando você estiver passando na máquina, vai abrindo o zíper, assim, os dentinhos do zíper, para que a costura fique mais pertinho possível. Eu troquei o calcador, coloquei o calcadorzinho de zíper invisível. E aí, como que a gente faz? Ele tem dois lados aqui, dois buraquinhos. Como eu vou começar a costurar com o dentinho primeiro para esse lado, eu vou posicionar o dentinho do meu zíper nessa primeira casinha. Então, eu vou colocar bem certinho aqui. Aí, lembra que eu falei de abrir o dentinho? Eu já abro o dentinho,
Posiciono a carretilha bem certinha e aí eu baixo o meu pé calcador, tá? E aí toda vez, né, durante a costura eu vou abrindo esse dentinho para que o calcador pegue bem certinho lá dentro. Ó, então preguei o zíper, faz o retrocesso aqui no final e no começo também, pra ficar bem presinho, tá? Ó, a costura fica bem debaixo do dentinho. Antes de passar o outro lado, é bom você fechar novamente o zíper e conferir, ver se ficou tudo certinho. Se precisar abrir de novo, passa a costura novamente. Vocês viram que eu fui bem devagarinho, o zíper é a parte que dá mais trabalho, então ela precisa ficar realmente perfeita. Então vai com calma, bem tranquilo. Aí, como a gente vai fazer do lado oposto, o dentinho tá desse lado, eu vou posicionar do outro lado do meu pé calcador, que ele também tem uma entradinha. Ou se você quiser, você pode começar a costurar o zíper de baixo para cima. Se tiver bem alfinetado, né, você pode até ter alinhavado. Aí pode costurar de baixo para cima. Aqui eu vou costurar de baixo para cima porque fica melhor para manter o ângulo da câmera para vocês. Então é o mesmo processo, vou tirar aqui. Eu vou colocar o dentinho bem certinho, cuidado com a cabecinha do zíper ali para não quebrar. Vou abrir bem certinho e aí começo a costurar. Zíper fechado, conferi aqui tudo certinho e aí viro do lado do avesso e a gente vai ter essa abertura aqui na saia. Então, vamos fechar essa abertura agora, depois a gente faz o cos. Então, eu vou trazer esse excesso de zíper pra cima e unir essas duas costuras. E aí, aqui a gente vai perceber que tem o retrocesso da costura, que a gente fez o fechamento da peça, e o retrocesso do zíper. Eu vou precisar ligar esses dois pontos com uma costura reta. Nesse momento, muitas vezes, se a gente não deixar o tecido bem esticadinho dos dois lados, a gente forma pequenas preguinhas aqui e aí dá um defeito lá na parte direita da roupa. Então, você pode inclusive passar um alinhavo aqui para ficar bem certinho, para você não ter esse problema. Deixa essa lapelinha sempre para cima, tá? Aqui eu vou alfinetar, então faça o encontro bem certinho, alfinete. Veja se do outro lado não formou nenhuma preguinha. Ó, tá vendo aqui que já formou? Então, eu não posso costurar com o tecido assim, tá? Então, vai ajeitando aí pra ficar bem certinho. Já alinhei bem certinho, troquei o pé calcador pra normal, tá? O pé calcador comum. E agora eu vou costurar. Depois de unir aquela costura, vira do lado direito e vê se fechou bem certinho, tá? Se não formou nenhuma preguinha aqui, se ficou perfeito, legal, se não, desfaz e refaz, tá? Vamos agora para o fechamento do cos. Eu já tirei o excesso do zíper aqui e já vinquei também o acabamento. Como que a gente vai fazer? Do lado direito da peça, eu vou deitar o meu cos até o limite da onde eu vou costurar, alfineto para prender. E aí, eu vou passar uma costura bem em cima aqui do limite do zíper, para prender o zíper aqui no cos. Então, eu venho, passo uma costura aqui e fixo. Aí, depois eu vou virar para vocês verem como é que fica. Depois de passar essa costura, você pode retirar esse excesso de tecido. Corta um triângulozinho para deixar bem certinho e aí vira ele certinho para ter, tá? Então, aqui você vira tudo para dentro, ajeita bem certinho o zíper.
E aí você pode já alinhavar todo o seu cos, medindo bem certinho o seu cos. Alinhava ou coloca alfinete e pode passar a costura em volta de todo o seu cos. Depois você faz o acabamento da barra. Aqui eu vou passar ferro uma vez e depois virar mais uma vez. E aí eu vou passar a costura em volta de toda a barra e você vai ter finalizado a sua saia. Eu vou finalizar e mostrar para vocês o resultado. Peça finalizada, vou mostrar aqui, tô com o celular na mão, mas para mostrar bem detalhado para vocês, tá? Ó, a barra ficou perfeita. Olha só o acabamento. O cos também ficou lindo. Aqui, ó, ele encontrou bem certinho a costura. Vou mostrar o lado direito agora para vocês. Aqui o lado direito ficou bem certinho, o zíper encontrou certinho. E aqui, ó, eu fiz a costura do cos bem em cima, nessa costura interna do cos eu passei com a máquina do lado de fora. Ficou bem certinho, ó, nem aparece a costura do lado direito, o zíper ficou perfeito, adorei o resultado. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. A barra perfeitinha também. Depois me manda foto da peça de vocês, tá? Pessoas, vocês gostaram do resultado? Eu amei a minha nova saia, eu vou usar muito ela. Se você tiver alguma sugestão, ficou com alguma dúvida, quer contribuir aí com ideias para novos conteúdos aqui no nosso canal, fique à vontade, coloca aqui nos comentários que eu adoro responder vocês, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe com as suas amigas, continue no canal assistindo esse monte de conteúdo que tem disponível para vocês, certo? Um grande beijo e lembre-se, qualquer coisa é só me chamar. Tchau!